Glorificado seja o nome de Jesus. Estamos aqui para bendizer o nome do Cordeiro vivo, Jesus Cristo Nazareno, o nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé. E é nesse culto doutrinário que Deus tem algo especial para a minha vida, para a tua vida, para os que estão aqui presentes na igreja, na congregação, e para os que estão aí ouvindo através da internet. O Espírito Santo, ele não se limita a espaço, a tempo, a local, a área. Ele não se limita a onde você está. Mas pastor, eu estou trabalhando. Mas uma só oportunidade, o Espírito Santo pode mudar a sua vida. Aleluia. Pastor, eu estou do outro lado do planeta. Não tem problema, uma só oportunidade. Esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo pode te alcançar a milhares de quilômetros daqui e fazer o que eu não posso, realizar o que eu não consigo. Deus colocou no meu coração uma palavra simples de leitura, mas poderosa em ações. Aleluia. Eu espero que a graça nos acompanhe para que possamos desagravar os ouvidos e entender, e compreender, e guardar, e praticar tudo que for nos ensinado hoje, por graça e compaixão do Espírito de Deus. Aleluia. Lucas, livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 12. O tema é a cura de um leproso. A cura de um leproso. Os 3 primeiros livros do Novo Testamento falam sobre essa passagem. Fala justamente sobre essa ação sobrenatural. Mateus especifica, depois do Sermão da Montanha, Mateus já fala em Mateus capítulo 8. Em Marcos capítulo 1, também se fala a respeito. Mateus, ele simplifica um pouco essa passagem. Mateus, ele fala com mais brevidade. Marcos é o mais detalhista. A visão dele sobre a cura desse leproso é a mais detalhista. Mas a visão de Lucas não é uma visão meramente humana, não é uma visão meramente visual, mas é um diagnóstico de quem entendia, porque Lucas era um médico. Aleluia. Lucas, ele sabia dar uma visão lógica de um diagnóstico médico para uma compreensão um pouco mais ampla. Então foi das 3 leituras, dos 3 livros, eu escolhi a visão de Lucas para que possamos entender um pouquinho mais sobre esse episódio, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu peço que todos acompanhem em nome de Jesus a palavra. Lucas capítulo 5, versículo 12 diz assim: E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Deus Louvado seja Aleluia. Deus. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Essa narrativa é uma das milhares de narrativas de cura que aconteceram no ministério, na vida de Jesus. Mas eu costumo dizer que algumas coisas nós temos que enfatizar com mais detalhes. Jesus curou outros leprosos. Lembra a história dos 10 leprosos? Jesus curou os 10 leprosos. Testemunho de cura de lepra na história da Bíblia, na história do homem, na história do marco de Deus para mostrar o seu poderio à humanidade, já aconteceu em outras situações. Aleluia. Miriam foi tomada de lepra. Quem lembra da história do grande guerreiro lá, Senhor da glória, está lá em Reis, 2 Reis, Naamã, oh glória, louvado seja Deus, quase não sai.
Mas aqui nós temos um encontro de uma história diferente. Jesus ele vinha curando, a fama dele vinha se propagando, os discípulos andavam com ele. Se você pegar o contexto lá em Mateus, fala que uma grande multidão o seguia. E ele, sempre rodeado de uma grande multidão, ele sempre levava os enfermos e os endemoniados. E o papel de Jesus não era somente levar os sinais, mas levar o poderio do reino através da palavra. Porque, entenda, muitas das vezes as pessoas que recebem cura não são salvas. As pessoas que alcançam o milagre, às vezes tornam-se a se focar no pecado e no erro. Muitos pensam, fui curado, estou salvo. Não é bem assim que funciona. O sinal da misericórdia, através da cura da parte de Deus pelo homem, não mostra que o homem está capacitado ou apto para entrar no reino dos céus. O reino dos céus é diferente. Aleluia, é verdade. O fardo pesado que vivemos sobre a história da face da terra pode ser lançado nas mãos de Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Leve esse fardo, põe nas mãos de Deus, ele está prontificado a aliviar. Mas pastor, esse fardo é só espiritual? Não, o fardo pode ser físico também. Uma enfermidade, uma lesão, uma dor, sabe? Uma deficiência. Não importa a sua dificuldade física, estamos falando do físico. Deus tem poder de mudar a história. A Bíblia fala que em uma das suas peregrinações, de cidades em cidades, de vizinhança em vizinhança, de vilarejo em vilarejo, ele realizava centenas ou milhares de milagres. Pra você ter uma noção, tem uma parte na Bíblia que fala que livro algum daria conta para expressar o tanto de milagres, o tanto de cura, o tanto de libertação, o tanto de prodígio que Cristo fez em 3 anos e meio. Então são incontáveis. O poderio de Deus através de Cristo era incomensurável. E numa dessas passagens de cidade em cidade, numa dessas peregrinações em levar o reino dos céus, em levar o poder da palavra, a libertação, a transformação, a cura, ele se encontra com um homem, e esse homem, ele estava numa situação complicada. Se a gente olhar a visão dos 3 discípulos de Cristo, Mateus fala que ele era um homem leproso. Marcos também coopera, a visão era única, também um homem leproso. Mas o médico Lucas já detalha com outro campo de visão. Era um homem cheio de lepra. Algumas interpretações falam que ele estava totalmente leproso. E a lepra é um sinal complicado. A lepra naquela época não era uma doença qualquer, como hoje não é uma doença qualquer. Os tratamentos hoje são mais simples, a cura é uma realidade, mas na época em que a ciência não era vista, na época que a tecnologia não existia, na época que uma doença de pele tão grave, tão notória e acima de tudo contagiosa surgiu, foi focado em muitos tópicos, mas acima de tudo foi focado na autoconservação. Uma pessoa que adquiria a lepra, ela era obrigada a abandonar a sua família, era obrigada a sair da sua casa, ela era obrigada a sair da cidade, ela não poderia permanecer junto da população. Repara que essa doença, ela era tão mal vista, que aos olhos da lei ela era tida como uma praga. Levíticos 14, versículo 1 em diante, fala a respeito da praga da lepra e a respeito da ação através da purificação. A gente fala, mas pastor, a lepra não era uma doença incurável? Na realidade, naquela época existiam mais de 10 tipos de doenças de pele e todos eles comparavam ou levavam por a lepra. Tudo que referia-se a doença de pele eles punham como uma praga, punham como uma ação espiritual deplorável. E essa base de ação deplorável na nomenclatura era chamada como pecado. O homem que adquiria essa praga é porque era um homem pecador, e ali pesava-se as mãos de Deus. Porque o pecado, para pensar, ele tem uma conjunção espiritual
espiritual que podemos fazer um comparativo. O pecado é muito além de uma lepra. E a representação daquela época se encaixou nessa doença. Os sacerdotes, os pastores dos templos, das igrejas na época, eles eram os responsáveis para dar o diagnóstico. A medicina podia falar, mas quem dava a palavra final era o pastor. Tem alguns detalhes que aprendemos com a lei. Aprendemos na época mosaica, na lei mosaica, na época de Levíticos, que era seguida à risca, principalmente em umas ações sérias dessa. A lepra, ela tinha que ser diagnosticada pela medicina e ela também tinha que ser exposta pelo sacerdote como uma doença incurável. Era o sacerdote que dava o diagnóstico e também a punição. Realmente você está com lepra, tem que sair da cidade. Repara que os leprosos, eles viviam em cavernas, em grutas. Os leprosários, eram em locais abertos e extremamente isolados. Eles se alimentavam do que os parentes levavam e punham num certo local e não voltavam para recolher nada daqueles talheres, daquelas coisas. Eles simplesmente punham ali, viravam as costas e gritavam. E os leprosos corriam para levar o que comer, mas muitos eram abandonados. Muitos viviam à míngua, não tinham recursos. A doença, ela era tão forte, o psicológico, que ela destruía a história da pessoa, não era só o físico. E nós estamos falando de várias versões, mas quando Cristo encontrou esse homem com a multidão e os discípulos, quebrou-se alguns paradigmas. Porque que uma pessoa leprosa, um leproso, ele jamais poderia estar no meio de uma multidão, ele jamais poderia estar andando do lado de pessoas, ele jamais poderia estar entrando em alguma cidade, ele tinha o risco de morrer a pedrada, ele tinha o risco de ser assassinado e todos ali não iam jogar nenhum tipo de culpa naquele que matou. Porque era lei, ele não poderia, era lei, ele não poderia fazer parte. O pecado faz isso com a gente. Eu não estou assimilando nos dias de hoje que uma doença pode ser fruto de um pecado. Mas naquela época era assimilado. Mas se a gente analisar espiritualmente, não encaixa. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a... E um homem leproso estava declarado, estava assinada a morte dele. A sentença de morte estava declarada. Porque não tinha cura. Se existiam em torno de 10 tipos de lepra, mas a deste homem era uma lepra severa. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque dominou todo o corpo dele. A visão de Mateus viu um homem leproso, a visão de Marcos viu um homem leproso, mas a visão de um médico viu um homem cheio de lepra. Mudou o contexto da história. Lucas não viu uma pessoa qualquer, Lucas viu um homem que estava no mais alto nível de lepra. A lepra, ele é comparado com o apodrecimento da carne. Ela causa maus cheiros, ela causa dores. A pele começa a se decompor, começa a brotar feridas. E os alvos principais são os membros e o rosto. Imagina os dedos decaindo. Imagina o rosto se mostrando os ossos. Imagina quanto pulso, quanta infecção, quanta dor. Imagina que, além de todo o sofrimento físico, ele também estava tendo um sofrimento psicológico. Ele foi afastado da família, ele foi afastado da casa, ele foi afastado de quem ele ama. Eita, meu Deus. É por isso que a consequência se liga ao pecado, porque o pecado faz isso com o homem. O homem, quando está limpo, com as vestes santificadas, purificadas, na presença de um Deus Todo-Poderoso, sadio, vivendo em santidade, ele está na casa do Pai. Ele está acolhido, ele está sendo alimentado na casa do Pai, ele está nos braços do Pai, está sendo protegido pelo Pai. Mas quando o pecado entra, é como uma praga entra. É como a lei se mostra, e o diabo justamente que é isso. Influenciar o homem, induzir o homem, manipular o homem, até que o homem pratique
pratique e viva no pecado para que ele se isole de Deus. Porque se o homem se isolar de Deus, ele acaba entrando num leprosário. Ele acaba vivendo em covas. Ele acaba vivendo em buracos de montanhas. Ele perde a influência daqueles que o amam. Ele perde o alimento sadio. Ele começa a feder. Começam feridas surgir. O pecado, ele não proporciona um bom odor aos olhos de Deus. O pecado faz você sair da presença de Deus. O pecado te isola dos bons cuidados. Uma pessoa que sofria de um mal desse era uma pessoa tida como maldita. Imagina o olhar dos moradores da cidade. Imagina o olhar dos sacerdotes da cidade. Imagina o olhar dos amigos, dos parentes. Imagina o olhar da esposa desse homem. A Bíblia não fala se ele foi casado, mas ele teve mãe. Imagina o olhar da mãe. Imagina o olhar do pai. Imagina o olhar dos irmãos. Porque naquela época as famílias tinham muitos filhos. Eu imagino o olhar condenatório. Mas por que condenatório? Porque a base de vida deles era a lei mosaica. E eles levavam a lei muito mais a sério do que o amor fraternal. A religiosidade era um ponto-chave de sobrevivência deles. Então aquele homem vivia 100% ignorado, 100% isolado. Ele tinha que ser tratado no psicológico. O coração dele estava deslacerado. O homem que vive no meio do acolhimento do pai e mãe, de familiares e amigos, e de repente é isolado, a solidão deve causar aí, nos dias atuais, a doença do século, a depressão com muita facilidade. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas foram atormentadas por demônios? Quantas pessoas viveram naqueles leprosários sem perspectiva, esperando somente que ou a morte viesse ou alguém já o matasse? Não tinham mais sonhos. E espiritualmente é o que acontece nos dias atuais. A depressão é a lepra de muitos. O isolamento social é a lepra de muitos. A dor no coração de muitos é justamente o pecado que está enraizado dentro do coração. E o que mais influencia é o olhar condenatório de parentes, amigos, ou dos que estão na igreja, dos sacerdotes, dos pastores, dos membros da igreja. Repara que existe uma consequência quando o homem adquiria aquela doença. Ele não poderia fazer parte mais. Ele não tinha mais cura. Ele não tinha mais solução. A medicina não podia dar. Repara que o dinheiro, a postura social, mesmo a religião, mesmo os sacerdotes, nada mais dava um diagnóstico positivo. Pegou lepra, você está condenado pelo teu pecado a viver essa praga até a sua morte. Era o diagnóstico, a palavra final. Ele não tinha mais recursos. O coração dele estava dilacerado. Responda para mim, quantas pessoas estão vivendo sem sonhos, sem recursos? A Bíblia fala que aquele homem chegou e entrou no meio da multidão. Ele quebrou um paradigma, ele já não podia estar ali, mas qual que era o pensamento? Qual que era a proposta? O que ele tinha de sonhos? Se eu for morrer aqui nessa gruta, nessa caverna, comendo aleatoriamente o que mandam, sofrendo de dores incríveis, com esse mau cheiro, sem perspectiva de saúde, com o meu coração doído, de uma forma onde eu não vou morrer hoje ou amanhã, quer saber alguma coisa? Vou quebrar os paradigmas. Eu vou entrar no meio da multidão, nem que a multidão me mate. Eu vou entrar no meio daquele povo, porque eu ouvi falar que alguém todo-poderoso está realizando milagres e ações que a medicina não pode realizar. Está realizando milagres e ações que os sacerdotes nos tempos não podem realizar. Está fazendo algo que a lei mosaica não pode me fazer. Ele está fazendo eu ter a esperança novamente. E se essa esperança está sobre o nome desse homem chamado Jesus Cristo Nazareno, foi eu de encontro a ele. Porque rumores e histórias já aconteceram. A fama dele se espalhou
Senhor, aonde ele passa, a cidade que ele passa, a vizinhança que ele passa, não importa aonde ele chega, curados são os enfermos, expulsos são os demônios, milagres acontecem. Eu preciso de encontrar com esse homem. Obrigada, Jesus. Tem pessoas aí fora leprosas espiritualmente, que ouvem falar de Jesus, que conhecem Jesus só do ouvir falar, porque a religiosidade já extinguiu eles da presença de Deus. Quantas pessoas estão apelando para tantos deuses e tantas idolatrias, e oferecendo tantas oferendas, e essa lepra não cura. Mas pastor, a lepra é tão difícil de acontecer hoje. Tem tantas pessoas procurando aí refúgio para a lepra espiritual e não conseguem. Verdade, meu Deus. Quantas pessoas querendo se livrar da lepra da solidão e fazendo trabalho para arrumar a mulher do homem, uma mulher do próximo, o homem do próximo. Meu Deus. Quantas pessoas estão tentando se livrar da lepra, do desemprego e da pobreza, e oferecendo trabalho, oferecendo sacrifícios, oferecendo oferendas para deuses e para demônios, para enriquecer. Meu Deus. Quantas pessoas estão vivendo aí a lepra da enfermidade física, encravejado numa UTI, num hospital, numa clínica, pagando uma fortuna, e faz qualquer coisa para se livrar daquela doença. Meu Deus. Quantos homens milionários ou bilionários se encontraram com o câncer, que pode não ser uma lepra, mas era uma doença, como visto naquele passado, incurável, e o dinheiro não conseguiu mudar. Mamon, o Deus desse século, o Deus da riqueza, o ídolo que muitos correm atrás pelas riquezas, não pode curar. Meu Deus. Não pode curar. O conhecimento, a aceitação da sociedade, a cultura, o diploma na parede. Repara que tudo o que pode influenciar o homem não pode influenciar a Deus. Não pode influenciar a Deus. Eita, Jesus. Eu li uma parte hoje na Bíblia. Eu li uma parte da Bíblia, não. Eu ouvi um vídeo hoje. E eu comecei a analisar como Deus é poderoso. Aleluia. Os templos, na época de Moisés, eram formados com lonas. Eram feitos lonas. Mas o lado de dentro do templo da casa do Senhor, que era estipulado ali um templo para adoração do nome de Deus, era feita na parte interna com madeira de acácia. Uma madeira comum lá no deserto. Uma madeira comum na região. Mas ele era totalmente revestido de ouro. Uma madeira nobre, forte, resistente, mas revestida com ouro, para formular a estrutura interna do templo. Mas do lado de fora era lona. É para que quando Cristo encontrou com os seus discípulos e aquela grande multidão, um leproso no meio de todos, ele não olhou a lepra que foi a lona para o lado de fora. A lona não chama atenção. A lona muitas das vezes é julgada. Não traz beleza, não traz visão, não traz nada palpável. Mas olhou o íntimo do coração daquele homem, a fé daquele coração daquele homem, que estava revestida não com ouro, mas revestida com esperança e confiança no que ele tinha ouvido falar de quem era Jesus. Ele nunca teve um contato com Jesus, mas ao entrar na cidade, ele já estava na cidade, uma grande multidão estava com Jesus, os discípulos estavam com Jesus. Ele quebrou todos os tabus para dizer uma coisa: eu vou enfrentar vida ou morte, mas hoje eu preciso ter um encontro com Jesus. Aleluia. Deus fiel. Se você observar em a visão de Mateus, fala que ele prostrou-se com o rosto rente ao chão. Outra interpretação fala que ele se prostrou com o rosto rente à terra mesmo. Aleluia. E Marcos fala que ele o adorou. Glória a Deus. Repara que houve uma postura de humildade. Houve uma postura de humildade. Eu imagino os discípulos e toda aquela multidão, quando ele, leproso, se dobrou aos pés de Jesus, colocou o rosto rente ao chão, adorou Jesus, a grande multidão se afastando. Meu Deus, ele é leproso, corre, corre, se afasta. Eu imagino o pavor. Porque aquilo era praga, era maldição, aquilo era incurável, aquilo era contagioso, aquele homem não podia estar ali.
Ele poderia, na mente do povo, ter um propósito maldoso de querer espalhar a doença para todos, porque o pecado contagia. Era o que eles pensavam. Mas, pastor, esse é uma regra até hoje? É. O pecado contagia. Contagia. Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos... Porque se você conviver demais com o pecador, conviver demais com o zombador, conviver demais com uma pessoa que não tem temor, não tem escrúpulos, que não valoriza a presença de Deus, não valoriza o ar que respira, o alimento que come, a cama que deita, não valoriza a família que tem, automaticamente ele não tem nenhum tipo de valor, ele não valoriza nada do que Deus dá, automaticamente ele é um blasfemo. Ele vive uma vida de pecado. E aí entra o que diz Paulo: não vos deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Repara como o pecado contagia. Contagia. Tem um ditado aí no mundo que diz assim: diga com quem andas que eu direi quem tu. É uma verdade? É. É do mundo? É. Mas a Bíblia tem alguns versículos que a gente vê que se encaixam, que tem uma certa verdade no contexto. Aquele povo não viu um homem se humilhando com o coração verdadeiro, pedindo socorro para Cristo. Aquele povo viu um homem que podia contagiar todo mundo com doença por maldade. Porque era visto na lei de Moisés que aquilo era tido como praga. Levíticos capítulo 14. Lê para mim, Levíticos capítulo 14. Se eu não me engano é o versículo 2. Olha o pensamento dos sacerdotes. Sacerdote era a representação máxima. O pastor da época, que era chamado como sacerdote nos grandes templos em Jerusalém, era a representação máxima sobre o diagnóstico, ou sobre a fala final. Quem dá a última palavra era o diagnóstico do sacerdote, não era o médico. Você ia no hospital, passava por um médico, o médico, ia lá, não tinha hospital, mas o médico ia lá na residência, fazia um diagnóstico, lhe receitava remédios, lutava para a cura. Mas quando o médico falava assim: não tem jeito, não, é lepra, ele tinha que ir lá falar com o sacerdote, para o sacerdote examinar e dar a palavra final: agora você vai ter que sair, realmente você está condenado à morte, vai ter que se isolar. O pecado faz assim com o homem. Isola o homem daquilo tudo que ele ama, isola o homem de futuros, de sonhos, de pensamentos, de projetos, de paz, de felicidade. Isola o homem de tudo que é bom da parte de Deus. Lembra mim, versículo 2. E esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Continua. E o sacerdote sairá fora do arraial, sai fora do arraial, e o sacerdote examinado, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordena que por aquele que se houve de purificar se tornem 2 aves vivas e limpas, Amém. e pau de cedro, Certo, isso. de carmesim, isopo. Amém. É até aí. Terminou o versículo, não foi? Amém. Repara que existia um ritual. O ritual era para ser condenado à morte, porque quando o sacerdote condenava: você está com lepra, você vai morrer, não pode habitar na cidade, não pode habitar na tua casa, tem que se isolar dos seus parentes, tem que se isolar dos seus amigos, tem que sair da cidade. Toda essa examinação era só para condenação. Mas quando ele era purificado, porque tinha lepras que eram purificadas, porque nem tudo era lepra. Qualquer doença de pele eles tinham como lepra. Mas os que eram limpos tinham todo um ritual também. Tinha que chamar o sacerdote fora da cidade, fora do arraial, fora da presença de todos, e de longe fazer todo um diagnóstico. A última palavra sempre quem dava era o sacerdote. Mas mesmo com toda a autoridade, com todo o respeito, com toda a devoção, com toda a cumplicidade da lei, mesmo com tudo o que lhe dava de poder ao sacerdote, ele não tinha autoridade para curar.
Ele não conseguia tratar a pele, ele não conseguia tirar a dor, ele não conseguia tratar o coração. A lepra ia matar. Por mais que ele desse o diagnóstico, ele não conseguia dar a cura. A multidão preconceituosa, eu imagino os 2, 3 passos para trás. Eu imagino quando se prostra, os discípulos já conhecendo Jesus, falam: mas peraí, essa não é uma cura comum. Ele não vai curar um cego, porque a cegueira não contagia. Ela não vai passar de um para o outro. Ele não vai curar um coxo. O coxo, se ele tiver coxo, Jesus cura ele, vai ficar em pé. E se eu chego perto do coxo, eu não fico coxo, ela não é contagiosa. Repara que tinha algumas doenças que marcavam o psicológico, e a lepra era uma dessas doenças. Ele quebrou o tabu. E ele humildemente, olhando o tesouro do íntimo do coração daquele homem, dá atenção. Na leitura que fizemos não mostra, mas se você pegar em Marcos, olha só a visão de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 41, diz assim, ó: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Aquele leproso se dobrou de joelhos, colocou o rosto rente à terra e humildemente olha no meio daquela multidão que está olhando para ele com cara de desprezo, olhando para ele com cara de nojo, olhando para ele com cara de mau odor, de isolamento, porque a lepra estava dilacerando, apodrecendo a carne, o rosto, as mãos, os membros, o corpo, estava tudo apodrecido, cheio de pus, uma víscera humana. Eu imagino que aquilo ali estava dando nojo. Ele não tinha limpeza, não tinha cuidados, ele não tinha nenhum tipo de estrutura de preparo, eles viviam isolados em cavernas. Era o que Deus dará, que a morte venha logo, era o pensamento deles. Mas de repente aquele homem todo apodrecido, dobra-se o joelho, todo mundo corre para trás, e ele fala com o coração cheio de esperança e fé: Senhor Jesus, Aleluia. Eu sei Glória a Deus. que se tu quiseres, Eita Deus meu. podes me curar. Olha aí, Jesus. Repara aqui, Obrigado, meu muitos dos leprosos já tinham desistido. Muita gente devia ter morrido naquelas cavernas. O leprosário devia ser um acúmulo de dor, de pensamentos malignos. O leprosário devia trazer depressão e mágoa para todos que andavam ali. Eu imagino que as pessoas, quando recebiam o diagnóstico, tinham que ser obrigadas a entrar naquele leprosário para viver o resto da vida. Entravam naquele local com um ar de dor e tristeza. Daqui nunca mais saio. Eram os pensamentos de dor, morte, fim. O diagnóstico devia doer a mente e o coração, porque eles já não teriam mais vida. Eles seriam isolados de tudo que representava amor. Aquele homem quebrou o diagnóstico, quebrou o tabu, quebrou as regras, quebrou a lei. Ele foi contra tudo, ele tinha risco de ser morto. Mas ele decidiu se encontrar com Jesus. Qual é o tamanho da sua lepra? Qual é o tamanho dessa dificuldade? O que te bloqueia? Qual o pecado que causou uma praga a ponto de isolar você da presença de Deus? Porque é só o pecado dos dias atuais que isola o homem de Deus. Nada mais pode isolar o homem de Deus. Naquela época, a única coisa que isolava o homem da sociedade, da cidade, dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, era aquela lepra, porque ela era contagiosa. O pecado tem contagiado quantas gentes? Quantos amigos, dizendo que são amigos, estão levando a mente e o coração do homem ao pecado, porque as pessoas estão confiando uma na outra. Meu Deus. Jesus olha a ação daquele homem e mais uma vez quebra outro tabu, porque ninguém tocava num leproso, porque o foco da lepra era transmissível. Aquele que tocasse estava condenado à morte. Aquele que tocasse naquele leproso ou em qualquer leproso, automaticamente já seria afamado, levariam para os sacerdotes, levariam os médicos, faria todo aquele ciclo para aquele homem se ficasse isolado da cidade, porque aquele homem seria um ponto de contágio. Jesus não olhou a religiosidade de ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não quis saber dos pensamentos de ninguém. Olha aí. Jesus não quis ver o mal olhado de ninguém. Jesus não se deixou levar pelas falas de ninguém. A multidão não o influenciou. Sabe por que não influenciou? Porque a relação que ele tinha com o Pai,
mostrava muito mais poderio do que a obra que o Pai deu para ele. Ele confiava muito mais na presença de Deus através do Espírito Santo sobre a vida dele, Aleluia. do que na própria missão que Deus deu para ele. Porque você tem uma missão, mas a sua missão não pode ser maior do que o seu Deus. Tem muita gente que está colocando a missão acima de Deus. Meu Deus. Aquele homem se prostra com a cara na terra. Se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Aleluia. O sacerdote lá na igreja não pôde. O pastor na igreja não pôde. A medicina não pôde. Os meus amigos não puderam. Os meus familiares não puderam. Minha mãe não pôde, meu pai não pôde, minhas irmãs não pôde, meus irmãos não pôde, os meus filhos não puderam. Ninguém pode me tornar limpo. Eu estou condenado à morte, meu coração está dilacerado. Eu não aguento mais viver naquele clima de morte, de angústia daquela caverna. Aquele leprosário está pior do que a morte para mim. Eu preciso ser liberto dessas dores. Eu preciso ser liberto dessas feridas. Eu preciso ser liberto dessas chagas. Eu preciso ser liberto dessa miséria. Eu preciso ser liberto dessas pragas. Eu preciso ser liberto dessa maldição. Eu preciso. Pode me fazer limpo. Jesus quebra o tabu, vai e se estende. Mas se a gente olhar a visão de Lucas, fala que ele pôs a mão e falou: quero ser limpo. Mas na visão de Marcos mudou. Fala que ele moveu-se de íntima compaixão. É diferente ter dó e ter compaixão. Quem tem dó não toma ação. Quem tem compaixão toma ação. Eu imagino que a Bíblia fala que ele tocou. E a nossa simbologia mental, se for olhar só a visão de um, imagina que ele foi lá e tocou no homem. Mas o homem, quando está movido de íntima compaixão, ele não toca só com a mão. Ele quer abraçar. Ele quer passar o que tem dentro do coração dele para o coração do homem. Porque Jesus sabia que ele não tinha que ser curado só a pele. Não era só a saúde que tinha que ser restituída. Não era só a lepra que tinha que ser curada. Ele tinha que ser curado no íntimo do coração também. Ele estava desprezado, a doença dele era terminal, os parentes já não ouviam. Ele estava se sentindo absolutamente perdido. E é duro o homem se sentir perdido no meio de tanta gente. O coração dele precisava ser curado. Aleluia. O coração daquele homem precisava ser curado. A gente vê por detalhes no dia a dia quantas famílias passam com um semblante sério, respeitoso, ou quantas famílias passam com um ar de riso, ou quantos mostram que estão bem pelas conquistas, mas o coração está dilacerado. Um tempo atrás uma família veio aqui e nos pediu uma cesta. E nós demos uma cesta básica e eu ofereci uma oração e também fiz o convite para eles virem participar do culto. Mas aquela mulher não parava de falar mal, a esposa não parava de falar mal do marido. Meu Jesus, é verdade. Como é que estava o íntimo do coração daquela família? A dificuldade era só o alimento? Não. Repara que os sentimentos são ocultos. E Cristo olhou o íntimo daquele coração adornado de ouro, porque aquele homem tinha fé adornada de ouro. Aleluia. Eu imagino que essa íntima compaixão que Marcos fala, não foi só um toque, foi um abraço. Não foi só um toque, foi uma ação de carinho. Não foi só um toque, foi a alegria de levar sobre si aquela enfermidade. Porque o propósito de Cristo era que aquele homem seja curado na carne e também no emocional. Aleluia. E quando ele tocou a palavra, porque toda a ação de Deus, toda a ação da parte dos céus para as nossas vidas vem através da palavra. Repara que ele só foi curado, ele só foi limpo quando Cristo falou: quero. Eu imagino que naquele abraço ele não tinha sido curado, mas quando o poder da palavra surgiu: quero ser limpo. Aleluia. É a palavra, é a unção da palavra, é a verdade da palavra, é a diretriz da palavra, é o caminho da palavra. Se o homem não entender que tem que conhecer e viver e guardar e praticar essa palavra, ele vai viver uma lepra de pecado até o dia de dar satisfação da sua vida. Meu Deus. A palavra muda a vida do homem. A palavra tem que entrar no diagnóstico de Deus na sua vida. A palavra, ela tem que ser superada sobre tudo e todos.
Eu tenho que amar muito mais conhecer a Deus do que o meu próprio filho. Eu tenho que amar muito mais conhecer a Deus do que a minha mãe, do que a minha esposa, do que a minha parentela. Eu tenho que amar muito mais a Deus. E a apresentação do meu amor é o conhecimento que eu tenho sobre Ele na palavra. Porque é pela unção e o poder dessa palavra que somos salvos. É a obediência a essa palavra. É a fidelidade a essa palavra. É a fé através dessa palavra que muda a vida do homem. Jesus olhou para ele e falou assim: eu quero. Automaticamente, porque Deus não cura parcelando, tá bom? Deus, quando faz um milagre, faz na hora, faz por completo, faz total. Ele não faz por parcela. Vou você curar. Vou dar que nem um diagnóstico médico, né? Você toma esse medicamento por 7 dias, de 8 a 8 horas. No fim dos 8 dias, a gente vê se vai estar melhorzinho. Não é assim não. Jesus curou aquele homem da lepra na hora. Jesus colocou um coração sadio naquele homem na hora. Aquele homem se sentiu amado na hora, se sentiu limpo na hora. Atrás daquelas vestes farroupilhas, sujas, rasgadas, atrás daquela pele que estava fedendo, cheia de chagas, de podridão, de feridas, de pus de infecção, de males, de dores, de maldições. Tudo se tornou limpo, purificado e curado. Qual é a tua dificuldade? Qual é a lepra do teu coração? Qual é a lepra da tua vida? Qual é a lepra da tua carne? Qual é a lepra do seu emocional? Cristo hoje está prontificado a entrar na minha e na tua vida e lhe tocar e dizer: hoje quero te fazer limpo, curado. Glória a Deus. Aquele homem, a pele, eu imagino a pele na hora, Zilda. Eita Deus, filho. As feridas se fechando e cicatrizando. E repara aqui, algumas dores, algumas pragas, algumas maldições do passado querem deixar cicatrizes. Mas a Bíblia fala que ele ficou com a pele 100% limpa. Glória a Deus. Nem cicatriz não ficou. Olha aí, Jesus. Quantas pessoas estão sendo curadas do lado de fora e por dentro está cheio de cicatriz? Meu Deus. Quantas pessoas estão mostrando que estão felizes, mas está a raiz do rancor, a raiz da mágoa, da amargura, da falta de perdão, está encravada dentro do coração, carregando um fardo pesado, e ele está se mostrando com riso. Lembra da última pregação? Da vivência, do relacionamento que tinha Davi com o próprio Deus? Não era uma visão realmente transparente de tudo que ele era perante Deus? O homem que camufla em si essas mágoas, essas raízes de amargura, ele nunca pode dizer que não tem cicatriz. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que não consegue quebrar um vínculo com a falta de perdão, com a raiz de amargura, perde a graça de Deus. E o homem que perde a graça de Deus tem o risco de perder a sua salvação. Aquele homem foi curado. A carne ficou limpa. Os olhos da multidão viu aquela carne sendo restituída na hora, ficando purificada, limpa na hora. Aleluia. Aquele povo, no mínimo, que deu 2, 3 passos para trás, apavorado, viu aquele homem limpo, falou assim: não é possível. Algo sobrenatural aconteceu. Eu imagino quanto aquele homem não deve ter louvado e glorificado e se alegrado a Deus. Pastor, mas a leitura não fala isso. A leitura de Mateus fala. Jesus, depois que curou ele, deu uma ordem para ele. Reparei que não foi um conselho, foi uma ordenança. E quando Deus ordena, a gente cumpre. Aleluia. Mas como que a gente consegue calar um coração feliz? Como a gente consegue calar um coração que acabou de receber a vida? Como a gente consegue calar um coração que acabou de refazer sonhos? Como a gente consegue calar um coração que estava dilacerado pela solidão, desmotivado da história? Como a gente consegue calar um coração que acabou de receber a vitória? Jesus deu uma ordem ao céu: vai e não se mostre para ninguém, não fale para ninguém, senão vá diretamente ao templo e se mostre aos sacerdotes. Aleluia. E faça o que a lei mosaica te ensina para fazer. E depois sim, para que eles sirvam de testemunha, volte para o seu lar. Por que aquele homem já curado, limpo da lepra, não poderia correr e voltar para sua casa? Alguém já parou para analisar nisso? Estou limpo, estou curado, não vou contagiar mais ninguém, não vou mais passar lepra para ninguém. Eu quero abraçar minha mãe, quero abraçar meu filho, eu quero abraçar minha esposa, eu quero abraçar, sabe?
Eu quero voltar a trabalhar, quero conviver com os meus amigos, eu quero voltar a cultivar a terra, eu quero ver os meus animais, eu quero ter minha vida de volta, eu quero ser feliz de novo. Eu quero passar essa página de amargura para trás e quero, sabe, ter novos sonhos. Por que ele não correu para a família? Cristo deu uma ordenança. Primeiro vá e se mostre aos sacerdotes. Porque da mesma forma que os sacerdotes condenaram eles a sair da cidade e a viver um leprosário no meio de rochas e covas, também tinha que dar o aval como testemunha que ele estava curado. Glória a Deus. Porque senão ele ia viver pelo resto da vida com o preconceito do povo. A voz do pastor naquela época era respeitada. Hoje em dia também é difícil o povo respeitar a voz do pastor, né? O pastor falava, você está limpo, pode viver a sua vida normal. Todo mundo abraçava aquele homem. Aleluia. E por mais que a pele estivesse limpa, se o sacerdote não falasse, ninguém se aproximava daquele homem. Olha a autoridade e o respeito que eles tinham pela lei mosaica. E a representação da lei é do sacerdote. Aleluia. Foi lido no versículo 14 de Levítico, no capítulo 14 de Levíticos, que existia todo um trâmite, toda uma liturgia. Tinha que levar animais, eles tinham depois de 7 dias ser raspado todos os pelos do corpo, depois tinha que ser banhado com azeite, até que o ponto do sacerdote olhava assim, bom, agora você está purificado, agora eu dou um aval, assino embaixo, pode se mostrar a todos. Porque quando o sacerdote falava, todo mundo entendia que aquele homem não podia sofrer preconceitos, porque senão ia contra a lei. E aquele que julgasse ou falasse mal da lei ou do rei, ele era condenado à morte e apedrejamento fora da cidade. Repara que a lei era levada ao pé da letra. As leis, a disciplina, a norma era levada ao pé da letra. Hoje, se você fala de pecado dentro da igreja, o povo não dá mais ouvido para você não. Se você disciplinar, o povo não dá mais ouvido para você não. O povo quer ir embora. É assim, diabo. O povo quer ir embora. Parece que o respeito a essa palavra sumiu. Eu fico imaginando que Jesus curou aquele leproso. E aquele leproso, ao olhar de um médico, que era Lucas, não era uma coisa comum. Ao olhar dos outros discípulos, Mateus e Marcos, era só mais um leproso. Ao olhar de um médico, o corpo dele estava totalmente ocupado e condenado pela lepra. Ele estava cheio da lepra. Mas aquele homem, quando recebeu lá o avará, né? O avará de soltura, vamos pôr assim, dos sacerdotes, eu imagino a alegria daquele homem. Aleluia. Eu imagino o quanto ele não falou bem de Jesus, o quanto ele não colocou os sonhos da vida dele nas mãos de Jesus, o quanto ele não glorificou o nome de Jesus. Aonde ele passava, imagina, hein? Quem era o Diego ali? O Diego, não, aquele Diego teve encontro com Jesus. Olha o sorriso daquele homem. Quem era o Odair? O Odair, o capoeirista, aquele que dava os pés no alto aí, aquele cara ali não deu futuro não. De repente passou o Odair depois de ter encontrado com Jesus. Aleluia. Quem era o Odair? Hoje tocando na igreja, louvando na igreja, pregando na igreja, sendo um obreiro de valor da igreja. O inimigo só tem um propósito: tentar te afundar no pecado. E o pecado é a lepra espiritual que corrompe a vida de muitos hoje. Se você observar o último versículo dessa leitura, fala que Jesus ele foi para um lugar deserto. Depois do grande milagre, o versículo 16 do capítulo 5 de Lucas. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. E Marcos fala que ele nem podia mais entrar nas cidades pelas portas, pela grande fama de Jesus, porque já não lidavam mais, de tão grande que era o número de pessoas, tão grande que era o número das multidões, que já cercavam e apertavam, querendo ouvir, querendo aprender, querendo ser libertas, querendo ser curadas. Deus Todo-Poderoso. Mas sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus, no meio de tanta fama,
ele se isolava e ia para um lugar deserto para orar. Aleluia, glória a Deus. O que nós aprendemos com isso? Que o poderio dado por Deus em Cristo mostrava ele 100% Deus. Jesus estava sobre a face da terra, cumprindo um mandamento, uma ordem, um projeto dado por Deus, e a Bíblia fala que ele era Jesus Cristo. Jesus era a representação do homem, 100% carne, e Cristo a representação do Messias, o Salvador, 100% Deus. E mesmo sendo 100% Deus, mesmo tendo vindo dos céus, mesmo tendo relacionamento direto com o ordem e poder direto de Deus, ele dependia da oração para cumprir o propósito. E ele só conseguia esse relacionamento de oração num lugar deserto. Aleluia, glória a Deus. A intimidade vem no deserto. O teu relacionamento com Deus não vem na fartura, na alegria, na bonança. Eita Deus. A Bíblia fala que é muito mais fácil ouvirem palavras sábias num velório do que numa festa de aniversário de 15 anos. Porque quando você recebe a vitória, Zilda, sabe o que acontece? Isso é natural do ser humano, é natural do povo hebreu. Todas as vezes que ficavam muito tempo sem batalha, sem guerra, sem luta, entravam no pecado da idolatria, entravam no pecado da prostituição, entravam no pecado da fornicação. Quando você está num momento de alegria, de vitória constante, você baixa as guardas. É muito mais fácil de você pecar. E as pessoas hoje só querem viver na alegria, só querem viver na vitória, só querem viver com recompensa. Parece que o Evangelho se tornou um elo de recompensa. Eita Deus fiel, é verdade. Parece que o Evangelho se tornou um elo de recompensa. E repara a lição que o nosso Senhor e Salvador nos falava. No meio de uma multidão que o aclamava, no meio de uma multidão que fazia fama de Jesus, no meio de uma multidão que tinha méritos para falar, porque Jesus podia falar: curei o leproso, ressuscitei o morto, dei vista ao cego, levantei o coxo, eu fiz o impossível. Ele podia falar. Sabe o que ele preferia? Se isolar da multidão, ir para o deserto para conversar com o Pai. Aleluia. A intimidade só vem através da oração. E a oração, muitas das vezes, é ouvida, Zilda, na hora do deserto. Não é na hora da vitória, não. É na prova que Deus te ouve. É na prova que Ele te ouve. Obrigado, meu Tem prova aí? Eita Deus poderoso. Tem prova aí? É nessa hora que Deus te ouve. Glória a Deus. É nessa hora que o relacionamento cresce. Aleluia. É nessa hora que a intimidade cresce. É nessa hora que Deus te reveste. Porque é na tua fraqueza, na tua dor, nas tuas limitações, que o poder de Deus vem lhe dar esperança. Vem agir para mostrar que Ele não depende de você. Que o controle e o comando da história da tua vida está na mão de um Deus Todo-Poderoso. Que a lepra não pode te parar. O pecado não pode te parar. O poder que é no sangue de Jesus hoje nos limpa e nos purifica de toda e qualquer lepra espiritual. Qual é o teu pecado? Qual é a tua lepra? Qual é a tua iniquidade? O que está barrando os seus sentimentos, os seus pensamentos? O que está isolando você da presença do Senhor? O que está fazendo você deixar de congregar? Qual é a dificuldade que você tem no seu relacionamento, no seu casamento, no seu profissional, na tua saúde? Quantas pessoas estão de passos largos para o inferno porque não querem reconhecer que precisam e dependem da presença de Jesus? Deus fiel. A cobertura que há no sangue de Jesus purifica de todo pecado. A morte na cruz do Calvário nos dá a esperança. Foi essa a esperança de vida plena, vida abundante e vida eterna. Foi o sangue de Jesus que nos proporcionou isso. Obrigado, Jesus. O homem precisa ter um encontro com Cristo. Mas entenda, a purificação, a cura daquela lepra, a restauração da pele, o livramento daquelas dores, a restauração da sua saúde, a reconstituição da felicidade no lar, no meio da parentela, nenhum tipo de vitória é maior do que a obediência à palavra. Deus Todo-Poderoso. Porque nem todos que são curados são salvos. Nem todos que recebem a cura são salvos. E existe uma hipocrisia na boca de muitos de que quando a pessoa morre ela era santa. Não, minha esposa não.
Meu esposo não. Não, meu filho não. Tenho certeza que ele morreu e foi para os céus. Muita gente vai se surpreender. Muita gente vai se surpreender. Ou chegando no céu ou chegando no inferno. Viva a verdade desta palavra. Pastor, é tão difícil ter relacionamento com Deus só no deserto. Se o caminho do céu é esse, vamos viver essa verdade. Muita gente só quer vitória. Vem que a vitória é certa, vem que a vitória tem sabor de mel, vem que Deus vai abrir as portas, vem que a chave do apartamento está chegando, vem que a porta do emprego está subindo, vem que a promoção está chegando, vem que Deus vai lhe dar uma casa nova, vem que Deus vai trocar o seu, sabe? O carro, a chave do carro está chegando. É muita bênção. Meu Deus. É muita vitória. Ser crente hoje é maravilhoso, porque o povo só pensa na recompensa. E Cristo fala o contrário. Quer ter relacionamento, dê vazão à palavra. Quer ter relacionamento, viva a palavra. Quer ter relacionamento, tenha fidelidade com a palavra. Quer ter relacionamento, pratique a palavra. Quer ter relacionamento, entenda e conheça e saiba quem é Deus através da palavra. O homem não consegue chegar ao céu se não for obediente na palavra. A palavra é a representação de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E qual é a representação de Cristo hoje, se não for a palavra? Aleluia. Em nome de Jesus. A mesma virtude e alegria, a mesma unção e poder que curou a lepra daquele homem, que quebrou tabus, que botou o diagnóstico de morte estampado na cara dele, foi a mesma unção e poder vindo de Cristo, que rasgou aquele diagnóstico e colocou um diagnóstico de vida, de cura, de restituição, de perdão, de vestes limpas, de santificação, de graça, de obediência, de temor. É o mesmo revestimento que eu profetizo para a tua vida hoje. Quebre o tabu com o pecado. A lepra do pecado não pode fazer parte da sua vida. Às vezes se enfraquecemos. Às vezes queremos parar. E eu falo por mim. Eu não falo por ninguém, eu falo por mim. Eu sou o maior alvo desta palavra. Em nome de Jesus. Que a esperança, através da fé, ao ouvir essa palavra, possa inundar o teu coração. Para que nós possamos sair daqui entendendo, somos vistos por Deus, somos ouvidos por Deus. Deus se moveu de íntima compaixão com a minha oração, com a tua oração, com o teu estado de espírito, com os teus sentimentos. A lepra do pecado, a lepra da iniquidade não pode ter força sobre você, porque hoje o poder que há no sangue de Jesus te cura, te purifica e te lava, troca as suas vestes, renova as suas forças, restitui os seus sonhos. Não é impossível, Diego. Não é impossível, meu. Não é impossível, daí. A lepra caiu por terra hoje, Zilda. Que nós possamos dar valor ao encontro que temos com Cristo nessas reuniões. As pessoas que estão nos lares, no trabalho, onde quer que esteja, mas tiveram um contato com essa palavra hoje, saiba, a tua lepra não é impossível de ser vencida. Porque o poder que há no nome de Jesus, nos céus e na terra, há de alcançar você hoje e mostrar que tudo pode ser limpo, purificado, santificado e direcionado para a vitória pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu profetizo a vitória na sua vida. Profetizo a vitória na sua família. Eu profetizo que essa tristeza, essa dor, essa depressão que tenta machucar a gente, caia por terra em nome de Jesus. Deus tem algo especial para a minha vida, para a tua vida. Não é possível que a gente ande tanto tempo no deserto e não seja ouvida por Deus. Deus te ouve no deserto. Ele é o refúgio presente na hora da angústia. Ele é como a sombra à tua direita. Ele sempre te guardou e te livrou. A tua entrada e a tua saída sempre estão no comando das mãos de Deus. O inimigo não pode lhe tocar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mantenha-se firme na fé. Resistir à influência e investida do mal. Mantenha-se firme, calçado na fé do Evangelho. Aleluia. Cristo vai mudar a tua história em nome de Jesus. Saia daqui de posse de vitória. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém?
Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Eu decreto a vitória na vida de vocês. Vocês falam algo, pastor. Amém? Pode falar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, para nós que estávamos aqui desde o comecinho do culto, hoje foi um culto assim abençoado, graças a Deus, né? E eu senti a presença de Jesus desde o comecinho, desde os louvores da harpa, já desde a oração, né, inicial. E o Odair louvou o homem de branco, passeia na nave da igreja, não é isso, Odair? Né? Eu senti a presença de Deus assim tão grande. E agora, enquanto o pastor estava pregando, eu via Jesus do teu lado, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Eu falo isso, irmãos, porque assim, eu vi, né? E nós temos a certeza que Jesus estava aqui no nosso meio. Porque a alegria contagia, a palavra maravilhosa, né? E nós vamos guardar e ter a certeza que quando nós, como o pastor acabou de falar, nós obedecer esta palavra e procurar viver uma vida digna com Cristo, não importa o deserto que nós estamos. Até comentei ali com a Zilda, é por isso que o deserto está apertado, né, Zilda? Porque Jesus está ali do nosso ladinho. Mas amém, né, irmãos? Vamos obedecer, servir a Deus, porque mesmo tão pouquinha gente aqui na igreja, Jesus Cristo está aqui no nosso meio. Amém? Dando vitória, o pastor ajudando, sustentando, né, pastor? Glória a Deus. Sinta-se forte, porque Ele está do seu lado. Amém? Glória a Deus. Amém? Jesus merece uma salva de palmas. Olha, posso falar para você? Coisa boa é a graça do Senhor nos alcançar. Não somos nada sem a presença do Espírito Santo. E nada podemos fazer sem a presença do nosso Jesus. Então glorifique a Deus, a vitória é certa. Saia daqui crendo, essa palavra, ela tem poder de gerar fé na sua vida, esperança na sua vida. O resultado vai vir. A vitória vai vir. Não faça como muitos que querem os aplausos aqui na terra. Jesus, com muita fama, podia ter ficado no meio da multidão e recebido os aplausos. E ele era digno. Nós indignos, pecadores, recebe uma vitóriazinha, já quer cantar de galo, quer se mostrar maior ou melhor do que os outros. Esquece. Vale a pena manter o nosso relacionamento com Deus, independente do que os outros pensem de nós. Amém? Deus é fiel. Se algum de vocês quiser uma oração especial, nós estamos aqui para orar, abençoar, interceder. Porque o pastor Assis não pode fazer nada. O pastor Assis é um homem pecador, necessitado da graça de Deus. Mas a graça está no nosso meio. A presença do Espírito Santo que pode fazer, porque eu não posso, mas Deus pode. O Espírito Santo pode entrar na tua vida, pode quebrar esse arguilhão, esse cadeado que está impedindo as portas abrir, essa cela que parece que nunca vai se abrir, parece que essa rotina nunca vai parar. Jesus está prontificado a mudar teu cativeiro hoje. Se alguém quiser uma oração especial, eu vou fazer a sua oração especial no fim do culto. Amém? Agradeço a Deus, porque Deus é bom e tem cuidado de nós. Vem cá, obreiro, fazer oração pelo caderno de intercessão em nome de